Olá, um abraço a todas as amigas e amigos do Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. Vamos orar para iniciarmos o nosso estudo. Senhor Jesus, que neste ano que se inicia, estejamos mais comprometidos contigo, Senhor Jesus, mais comprometidos com o teu evangelho, mais comprometidos com a nossa reforma moral, de maneiras que neste mundo onde o ser humano se encontra perdido, Senhor Jesus, sejamos nós as setas luminosas a te indicar como o único caminho para a verdade da vida abundante que tu nos prometestes. Sejas conosco, nos fortalecendo, nos encorajando hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, a proposta da nossa reflexão é sobre o tema emoções desvendando mitos. E por que a escolha do título, que é por onde nós vamos começar, né? Por que a escolha do título? Por que desvendando mitos? O mito, como nós sabemos, é aquilo que está no campo do sobrenatural, é aquilo que não tem pé na realidade, portanto, não é devidamente estudado, não é devidamente considerado e, logo, não é devidamente compreendido. E este é, de alguma forma, a nossa relação com as nossas emoções. Nós não fomos educados para lidar de maneira devida, correta, com as nossas emoções. Pelo contrário, nós somos estimulados a negar e reprimir aquilo que socialmente não é bem visto, não é? Mas também não somos estimulados a ampliar de maneira metódica e sistemática aquilo que é aceito socialmente, sem contar que nem tudo que é legal é moral. Né? Nós temos, portanto, um grande caminho a percorrer na construção de uma relação saudável com aquilo que sentimos. Não é? Vejam, muitas músicas espíritas demonstram essa necessidade de uma construção mais sólida com as nossas emoções. E, ao mesmo tempo, demonstram como nós lidamos mal, como nós compreendemos mal aquilo que surge no nosso campo emocional. Não são poucas as canções espíritas, por exemplo, que nos convidam a não chorar. Como se chorar fosse algo extremamente negativo, e isso demonstra uma ignorância. E, por exemplo, quando nós, tomados de uma alegria intensa, né, diante de uma conquista, ou diante do sucesso de alguém que nos é muito caro, a quem nós amamos, é a lágrima a expressão suprema dessa alegria. Portanto, como ela pode ser considerada ruim? De outro lado, quando nós estamos sentindo o peito oprimido, ou quando estamos muito frustrados, ou com muita raiva, ou com muita ansiedade, a lágrima, o choro é um escoadouro, é um esvaziamento desta pressão interna que estamos sentindo. Portanto, como o chorar pode ser ruim nessa circunstância? Né? Outro sentimento, outra emoção que é muito mal vista no movimento espírita é a tristeza. Né? Também não são poucas as canções espíritas que nos mandam virar a página, deixar a tristeza de lado, quando, na verdade, a tristeza é um regulador do nosso campo emocional. Não é? Então,
diante desta ignorância, desta dificuldade e deste estímulo que recebemos, não apenas da sociedade como um todo, mas também da educação que recebemos e do próprio movimento espírita, em negar, em reprimir o que nós sentimos, é que nós estamos nos propondo a esse trabalho de refletir sobre o nosso campo emocional. E claro que nós vamos começar aqui pela definição, né? Então, no dicionário, nós vamos encontrar que emoção é um substantivo feminino, é um ato de deslocar, de movimentar, é uma agitação de sentimentos, é um abalo afetivo ou moral, é uma turbação, uma comoção. A gente já percebe, então, pela definição, né, que as emoções nada mais são do que sinalizadores daquilo que vem de fora e causa um impacto no nosso mundo íntimo, ou daquilo que se agita internamente nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, no nosso sentir, mas também sinalizando algo. E nesse aspecto, ou seja, se é um sinalizador, não é nem positivo e nem é negativo. Somos nós que vamos valorar se é positivo ou se é negativo. Daí a necessidade de nós termos um olhar atento para o que se movimenta no nosso campo íntimo. Na etimologia da palavra emoção, nós vamos entender, então, que ela vem do latim emovere, que significa mover de dentro para fora ou colocar em movimento. O E de emoção é uma variante de es, que significa fora. A etimologia de emoção é semelhante à da palavra motor, que também significa aquilo que põe em movimento. Emoção é uma reação a um estímulo ambiental ou cognitivo que provoca alterações neurobiológicas e experiências subjetivas. É um modo de comunicar necessidades e estados internos importantes. E aí, é claro que nós vamos aqui fazer um recorte nessa última definição. Vejam, emoção é uma reação a um estímulo ambiental. Então, vamos refletir um pouco sobre esse trecho. Bem, nós estamos inseridos em diversos ambientes que nos atravessam com as suas vibrações peculiares, características. Então, ora nós estamos no ambiente do nosso lar, ora nós estamos no nosso ambiente profissional, ora nós vamos à casa espírita que nós frequentamos, ora nós estamos em ambientes sociais, de lazeres, etc. E cada um desses lugares, não é? Eles causam um impacto em nós. E esse impacto movimenta o nosso campo emocional. Então, por exemplo, eu perguntaria aqui agora, né, a quem está nos acompanhando: você é capaz de dar um nome, de identificar com precisão o seu estado emocional neste momento? Você é capaz de categorizar o que você está sentindo? Você é capaz de etiquetar, botar um nome, classificar o que está nesse momento no seu campo emocional? E a partir daí, em todos os ambientes em que nós estivermos, nós termos esta capacidade de identificar o que aquele ambiente provoca em nós. Qual é a necessidade disso? Não ficarmos mais ao sabor dos impactos que os ambientes nos causam, mas passar a ter controle sobre isso. Mas vejam, não é só o ambiente. Percebamos que a definição também vai falar de uma reação cognitiva. Então, muito bem. Na medida em que nós vamos aqui fazendo
as reflexões, vamos elaborando os raciocínios, isso vai gerando em nós insights, né? Questões pertinentes à nossa vida vão surgindo, vão encontrando pontos de conexão com o que nós estamos refletindo, nos lembrando de estados emocionais que até então talvez nós não tivéssemos dado a relevância merecida, mas na medida em que nós vamos conduzindo o raciocínio, essas lembranças vão surgindo. Então, percebo que também há um impacto cognitivo e o impacto ambiental ao impacto cognitivo, isso vai produzir uma reação neurobiológica. O que significa? Significa que o nosso cérebro vai entender o que está acontecendo, vai perceber o que está sendo produzido no campo emocional e vai liberar hormônios, substâncias pertinentes a esse estado emocional. Percebamos, portanto, que nós não estamos inertes a este impacto do ambiente e ao impacto cognitivo. E percebamos que nesses tempos de redes sociais, nesses tempos de narrativas, nesses tempos de fake news, nós estamos o tempo todo sendo impactados no nosso campo emocional. E quando ele fala que, além de provocar alterações neurobiológicas, né, e experiências subjetivas, significa que na subjetividade, ou seja, aquilo que é característica de como cada indivíduo recebe este impacto, isso é absolutamente individual, absolutamente peculiar a cada um. Cada um, por exemplo, tem uma reação distinta, faz associações próprias diante do que nós estamos refletindo aqui. Não tem duas pessoas com associações iguais, porque as experiências de vida são únicas. Não tem duas experiências de vida iguais, porque não existem dois indivíduos iguais. Né? Mas percebamos que o texto também nos fala de sentimento. Então vamos entender um pouco do sentimento. O sentimento é um estado emocional complexo e duradouro que resulta da interpretação consciente das emoções. É uma representação mental do estado do corpo e envolve experiências subjetivas que são influenciadas por experiências de vida, cultura e aprendizados. Os sentimentos são independentes e acessíveis apenas à própria pessoa, ao contrário das emoções, que são uma reação imediata a um estímulo e podem ser observadas pelos outros. E o sistema límbico, no nosso cérebro, é a parte que processa os sentimentos e as emoções. Bem, vamos fazer um primeiro recorte nesse texto. E ele nos permite aqui uma reflexão profunda, de cunho moral, nos auxiliando no nosso autoconhecimento. Vejam, sentimento é um estado emocional complexo e duradouro, e aí vem a parte que nos interessa, que resulta da interpretação consciente das emoções. Interpretação consciente das emoções. E aí eu trago de volta a pergunta que fiz ainda há pouco. Somos capazes de dar um nome para o que estamos sentindo neste momento? Temos consciência do que está vibrando neste momento no nosso estado emocional? Conseguimos identificar e mais ter controle sobre o que está vibrando no nosso campo emocional neste momento? Porque se nós não formos capazes de dar uma interpretação consciente do que acontece no nosso campo emocional, qual é o resultado moral? Primeiro, nós nos tornamos escravos do que nós estamos sentindo. Se nós não somos capazes de interpretar, de saber o que é, de onde vem,
qual foi o gatilho que disparou aquele estado emocional, nós permanecemos escravos desse estado emocional. E se ele é chamado positivo ali no campo das alegrias, da satisfação, da felicidade, do amor, ok. Em parte. Em parte por quê? Porque se eu não consigo interpretar conscientemente, eu não consigo reproduzir conscientemente aquele estado. Portanto, eu não consigo gerenciá-lo. Eu não consigo fazer com que ele aconteça de novo. E se ele é do campo negativo, das frustrações, das decepções, da raiva, do ódio, da mágoa e etc., não é? Eu não consigo me libertar deles, porque eu não tenho consciência sobre eles. É muito importante compreender isso. É muito importante compreender isso, né? E aí, o outro recorte que nós vamos fazer no texto é esse: os sentimentos são independentes e acessíveis apenas à própria pessoa, ao contrário das emoções, que são uma reação imediata a um estímulo e podem ser observadas pelos outros. Exemplo: se eu sou tomado neste instante por um surto de raiva, todo mundo vai saber. Todo mundo vai perceber que o meu tom de voz se alterou, o meu gestual se alterou, a minha expressão facial se alterou. Mas é algo que vai vir numa intensidade, daí a um tempo passa. Emoção, é isto. O sentimento, não, o sentimento é duradouro e normalmente só a própria pessoa é capaz de perceber o que está sentindo. Exemplo: eu posso sentir ódio de alguém. E eu posso estar na presença desta pessoa por quem sinto ódio e estar sorrindo. Minha expressão facial não denuncia o ódio que estou sentindo. Meu corpo não denuncia o ódio que eu estou sentindo. O meu gestual não denuncia o ódio que eu estou sentindo. Mas eu sei que estou sentindo ódio por aquela pessoa. E então, vejam, a palavra sentimento tem origem no latim, sentio ire, que significa perceber pelos sentidos. Perceber ou pensar. A palavra sentimento pode ter vários significados, como ato ou efeito de sentir-se, capacidade ou aptidão para sentir, disposição para ser facilmente comovido ou impressionado, sensibilidade, faculdade de conhecer, apreciar, perceber, noção, senso, atitude moral ou mental que se caracteriza pelo estado afetivo. Os sinônimos de sentimentos são sensações, emoções, vivências e comoções. E aí, nessa definição da etimologia da palavra, né, neste conceito de sentimento, nós vamos dar um destaque aqui, ó. Então, o sentimento é uma atitude moral ou mental que se caracteriza pelo estado afetivo. Aí, nós conseguimos fechar a necessidade de conhecer o que sentimos. Porque isso diz respeito à nossa moral, diz respeito à nossa conduta, diz respeito ao nosso comportamento. A partir do que sentimos, é isso o que esse recorte está nos ensinando, a partir do que nós sentimos, nós nos comportamos. A partir do que sentimos, as ações se concretizam, se materializam, se realizam. Logo, se eu não tenho consciência sobre o que sinto, ainda que eu queira fazer algo de bom,
posso não necessariamente concretizar esse algo de bom, porque o que eu sinto pode estar em sentido contrário do que eu penso em fazer. Percebem? Aí está o conflito de Paulo, que está descrito lá na Epístola aos Romanos. O bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Essa é a nossa luta. Daí a importância de enxergar o que está no nosso campo emocional, no que nós sentimos. Então, sem gerência sobre o que nós sentimos, é muito provável que nós não tenhamos gerência sobre o que nós fazemos. E então, nós vamos trazer algo aqui agora, que é do campo científico, né? Uma vez que é fruto de uma pesquisa de um psicólogo norte-americano, pós-doutorado, né? O chamado PhD, Daniel Goleman, que faz um estudo muito interessante que está lá descrito no livro Inteligência Emocional, quando ele acompanha um grupo de crianças desde a entrada na alfabetização até a graduação e a entrada no mercado de trabalho, né? E ele faz uma descoberta bastante importante, né? Porque ele observa que dentro daquele grupo, dentro daquela amostragem de pessoas que é fruto da sua pesquisa, existiam pessoas com QI, o coeficiente de inteligência acima da média. Eram alunos brilhantes, geniais, alguns, né? E quando esses alunos chegam na vida adulta, que eles se graduam e vão para o mercado de trabalho, eles não são bem-sucedidos no que diz respeito aos cargos. Muitas vezes, eles iam buscar empregos em relação à sua inteligência muito abaixo, de ter pouca renda, né? E, inclusive, de pouca relevância social. E os alunos medianos, ou seja, aqueles cujas notas não eram tão brilhantes, tão geniais, eram exatamente aqueles que, ao entrarem no mercado de trabalho, conseguiam os melhores empregos, os melhores salários, se tornaram os grandes executivos das grandes corporações, os CEOs. E aí o Daniel Goleman teve um entendimento. Aquelas pessoas que tinham um alto QI tinham um baixo QE, coeficiente emocional. Então, elas não conseguiam trabalhar em equipe, elas não conseguiam liderar e não conseguiam ser lideradas. E aquelas pessoas medianas, ao contrário, elas tinham um bom coeficiente emocional e, portanto, elas conseguiam trabalhar em equipe, conseguiam liderar e conseguiam ser lideradas. E aí, lá no final do livro, no último capítulo do livro, está o trecho que nós selecionamos para a nossa reflexão. Acompanhemos. O que é emoção? Uma palavra sobre o que quero dizer sobre a rubrica emoção, termo cujo significado preciso psicólogos e filósofos discutem há mais de um século. Em seu sentido mais literal, o Oxford English Dictionary define emoção como qualquer agitação ou perturbação da mente, sentimento, paixão, qualquer estado mental veemente ou excitado. Entendo que emoção se refere a um sentimento e seus pensamentos distintos, estados psicológicos e biológicos, e a uma gama de tendências para agir. Há centenas de emoções, juntamente com suas combinações, variações, mutações e matizes. Na verdade, existem mais sutilezas de emoções do que as palavras que temos para defini-las. Os pesquisadores continuam a discutir sobre precisamente quais emoções podem ser consideradas primárias. Olha que interessante, ou seja, aquelas que vão dar origem a outras emoções.
o azul, vermelho e amarelo dos sentimentos, dos quais saem as misturas. Ou mesmo se existem de fato essas emoções primárias. Alguns teóricos propõem famílias básicas, embora nem todos concordem com elas. As principais candidatas e alguns dos membros de suas famílias. Da ira deriva a fúria, a revolta, o ressentimento, a raiva, a exasperação, a indignação, o vexame, a acrimônia, a animosidade, o aborrecimento, a irritabilidade, a hostilidade e, talvez no extremo, ódio e violência patológicos. Da tristeza deriva o sofrimento, a mágoa, o desânimo, o desalento, a melancolia, a autopiedade, a solidão, o desamparo, o desespero e, quando patológica, severa depressão. Do medo deriva a ansiedade, a apreensão, o nervosismo, a preocupação, a consternação, a cautela, o escrúpulo, a inquietação, o pavor, o susto, o terror e, como psicopatologia, a fobia e pânico. Do prazer deriva a felicidade, a alegria, o alívio, o contentamento, o deleite, a diversão, o orgulho, o prazer sensual, a emoção, o arrebatamento, a gratificação, a satisfação, o bom humor, a euforia, êxtase e, no extremo, a mania. Do amor deriva a aceitação, a amizade, a confiança, a afinidade, a dedicação, a adoração, a paixão e o ágape. Da surpresa deriva o choque, o espanto, o pasmo, a maravilha. Do nojo deriva o desprezo, o desdém, a antipatia, a aversão, a repugnância, a repulsão. E da vergonha deriva a culpa, o vexame, a mágoa, o remorso, a humilhação, o arrependimento, a mortificação e a contrição. Minhas irmãs e meus irmãos, este é um mosaico do que nós sentimos. Este é um mosaico que nos identifica. Este é um enorme quebra-cabeça do que nós sentimos. E diante de tantas peças desse quebra-cabeça, como permanecermos ignorantes sobre o que nós sentimos? Como não ter ciência sobre o que nós sentimos? Como permanecermos ignorantes sobre o que nós sentimos? É desta gama do que acontece no nosso campo emocional e principalmente da ignorância que nós temos sobre isso, que nós somos manipulados pela mídia consumista, política, nestes tempos de narrativas e de fake news. É por esta gama do que nós sentimos e pela ignorância sobre o que nós sentimos que os seres espirituais inferiores nos manipulam nos processos de influência espiritual negativa e nas obsessões. Como não ter gerência sobre isso? Como não nos dedicar ao autodescobrimento, ao autoconhecimento diante desta enormidade que o texto fala? Aqui não estão todas as variações do que nós sentimos. Então é preciso nos debruçar imediatamente. E é esta a nossa proposta. Nos debruçar imediatamente sobre o que sentimos. E aí, saindo do campo científico para o campo doutrinário, nós vamos encontrar um texto de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, a lei de amor, onde Lázaro faz uma síntese do que nós sentimos. Ele vai dizer assim: em sua origem,
O homem só tem instintos. E o que é um instinto? O instinto é um impulso interior, inconsciente, independente da razão, que leva o indivíduo a agir principalmente quando a ação é antissocial. O antissocial aqui é no sentido de fazer algo diferente do que a maioria está fazendo. É uma tendência inata, ou seja, não aprendida. E é uma parte do comportamento que não é fruto de aprendizado. Alguns exemplos de instintos humanos são instinto de sobrevivência, instinto materno, diferenças de personalidade, diferenças de tendências de comportamento entre homens e mulheres. E aí Lázaro continua. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E o que é a sensação? Em fisiologia e em psicologia, a sensação é um processo pelo qual um estímulo externo ou interno provoca uma reação específica, produzindo uma percepção, que pode ser visual, tátil, gustativa, olfativa, auditiva. É um conhecimento imediato e intuitivo. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E aí nós voltamos à definição do sentimento. Sentimento é um estado emocional complexo e duradouro que resulta da interpretação consciente das emoções. É uma representação mental do estado do corpo e envolve experiências subjetivas que são influenciadas por experiências de vida, cultura e aprendizado. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. E é óbvio, minhas irmãs e meus irmãos, que aí vem a pergunta que não quer calar. O que é que predomina em nós? O que é que prepondera em nós? O que é que está em nós a maior parte do tempo? É um impulso? E, portanto, é um instinto, aquilo que não é pensado, aquilo que vem do inconsciente, aquilo sobre o qual nós só vamos pensar depois que fizemos? E é por isso que nós nos arrependemos, muitas vezes, porque agimos impulsivamente e não pensamos antes de agir. Será que são as sensações que preponderam? Os impactos que recebemos do ambiente? Os impactos cognitivos, porém, sem que nos dediquemos a controlá-los, a estudá-los, a compreendê-los? Ou já temos consciência sobre o que nós sentimos, começando a nos colocar naquela definição que Allan Kardec faz do verdadeiro espírita, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, portanto, um ser consciente do que sente. Tendo senciência, que é a consciência do que nós sentimos. Em qual dos três patamares nós nos encontramos? Qual deles é o que predomina no nosso momento atual, no nosso momento evolutivo atual? É tão necessário e importante compreender o que sentimos que acompanhemos aqui uma fala de Emmanuel. Está lá no livro Seara dos Médiuns.
que é um livro em que Emmanuel faz reflexões sobre trechos do Livro dos Médiuns. Esse recorte que nós trouxemos aqui está lá no capítulo 2 do Seara dos Médiuns, cujo título é Cartão de Visitas. E é onde Emmanuel vai falar que em mediunidade o pensamento é tudo. Acompanhemos. E, compreendendo-se no pensamento a primeira estação de abordagem magnética em nossas relações uns com os outros, seja qual for a mediunidade de alguém, é na vida íntima que palpita a condução de todo o recurso psíquico. Observa, pois, os próprios impulsos. Desejando, sentes. Minhas amigas e meus amigos, o que Emmanuel está dizendo aqui, que o que está no mais profundo do nosso ser é um desejo. E nós nos recordamos que lá no livro Ação e Reação, há uma cena, há uma informação que o instrutor de André Luiz, dialogando com dois espíritos obsessores, nos deixa como legado de autoconhecimento. Eles estão obsidiando um jovem que é apaixonado, apegado ao dinheiro, aos valores amoedados. Esse jovem está em desdobramento no momento do sono, sentado numa escrivaninha, portanto, numa criação mental, e a mesa está lotada de duplicatas, de promissórias, de notas e de moedas. E o instrutor, observando aquela cena, ele pergunta aos dois obsessores qual era a técnica que eles se utilizavam. E aí os dois obsessores respondem que todo ser humano, para além dos desejos do dia a dia, desejo de comer, de vestir, de assistir uma televisão, de ir a um teatro, de ir a um cinema, enfim, de assistir um jogo numa televisão ou uma série, todo ser humano possui um desejo central. E é este desejo central que organiza a vida da pessoa. Ela se movimenta na sua vida o tempo todo na tentativa de atender a este desejo central. Qual é o nosso desejo central? Já somos capazes de identificar qual é o desejo que nos faz nos movimentar na vida? É desejo de amor? É desejo de fugir da solidão? É desejo de sexo? É desejo de poder? É o desejo de ser aceito? Qual é o desejo central? Porque este desejo vai gerar o que nós sentimos. O que prepondera, que predomina na nossa vida emocional. Porque desejando, nós sentimos. Sentindo, os sentimentos vão produzir os pensamentos que nos são característicos. Se nós fizermos o trajeto em contrário, olha que proposta de autoconhecimento fenomenal. Se eu presto atenção no que eu estou pensando, eu ganho a condição de descobrir o que estou sentindo. E se eu descubro o que eu sinto, eu posso aprofundar e entrar em contato com o meu desejo central. Se eu penso, eu realizo, porque eu vou criando a minha realidade, eu vou atraindo pessoas, eu vou atraindo atividades, eu vou atraindo circunstâncias, situações, a partir do meu pensamento. Eu vou realizando. Uma vez que eu realizo, que eu torno o meu pensamento concreto, eu atraio as mentes que vibram no mesmo diapasão, na mesma faixa vibratória. E se eu atraio para a mesma faixa vibratória, eu reflito. Significa que, se eu sozinho, vou dar um exemplo aqui de raiva, eu estou sentindo raiva. Se essa raiva, só minha, mais ninguém, só eu, de 0 a 10, ela é nível 3, por exemplo. Mas quando eu me sintonizo com outras mentes encarnadas e desencarnadas que estão sentindo raiva, de 3 a minha raiva pula para 8, para 9,
para 10, e aí ela fica incontrolável. Porque ela não é mais minha. Eu agora reflito outras realidades. E refletindo, estendo a própria influência acrescida dos fatores de indução do grupo com o qual me afino. O pensamento é, portanto, o nosso cartão de visitas. Minhas irmãs e meus irmãos, isso é muito grave e, ao mesmo tempo, muito importante. Não é mais possível que nós permaneçamos ignorantes sobre o que nós sentimos. Não é mais possível ficar ao sabor do que nós sentimos. Não é mais possível que sejamos manipulados pelo que nós sentimos. É preciso que nós saiamos da posição de observadores da vida para a posição de protagonistas da nossa própria vida. E isso inicia-se no momento em que nós saímos de um estado de ignorância sobre o que nós sentimos para conhecer, ter controle e educar o que nós sentimos. E aí, vamos recorrer a Jesus para nós entendermos a importância e a profundidade desta necessidade. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é claro que nós vamos dar o recorte, né, que demonstra a importância de entender, de conhecer, de identificar, de controlar e de educar o que sentimos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós podemos dizer que nós estamos, ao longo da nossa trajetória espiritual, em busca de 3 verdades essenciais. A primeira delas é a verdade do conhecimento de todas as coisas. Kardec indaga dos imortais, na codificação, qual é a felicidade dos espíritos superiores. E a resposta é o conhecimento de todas as coisas. Portanto, nós estamos em busca de conhecer todas as coisas. A segunda verdade essencial que nós buscamos é a verdade de nós mesmos, a verdade individual, que se constrói a partir do entendimento do que eu sinto. Porque lá no fundo do que eu sinto, do desejo, está a intencionalidade. Tudo em nós é intenção. E a intenção, descobrir a intenção, é essencial, porque os espíritos vão dizer na codificação que mais do que os fatos em si, Deus julga a intenção. Então, se eu caminho ignorante da minha intenção, eu caminho às cegas. Porque é em cima dela que a minha consciência vai me julgar. E a terceira verdade a que busco, claro, é a verdade suprema, que liberta. Deus dentro de nós. Ir em busca dessa verdade suprema. É esta verdade que vai nos colocar nesta condição. Vejam. Ora, o servo não fica para sempre em casa. Quem é o servo? O servo
é aquele que não se conhece. É aquele que não vai em busca da verdade suprema dentro de si, Deus. É aquele que se mantém na ignorância sobre o que sente, portanto, manipulável e manipulado. E, portanto, ainda que frequente agremiações religiosas, em verdade não faz a sua transformação moral, a sua reforma íntima. Logo, ele não permanecerá no reino de Deus, ele não entrará no reino de Deus. Porque no reino de Deus não cabe orgulho. No reino de Deus não cabe vaidade, não cabem ódios, não cabe indisciplina, não cabe rebeldia. Quando nos submetemos a esse processo de reforma moral, segundo os padrões do Evangelho, então nós nos libertamos das viciações, nos libertamos desta obrigatoriedade da reencarnação e permanecemos na casa do Pai, no reino que Deus criou e que Jesus tem preparado desde a criação do mundo para todos nós. Como fazer isso? Como chegar aí? Os espíritos se preocuparam com isso, né? Eles nos deixaram uma questão no Livro dos Espíritos que fala de consciência ética. O que é a ética? A ética, minhas irmãs e meus irmãos, é pensar sobre como nós estamos aplicando na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, o que nós temos aprendido no Evangelho e na doutrina espírita. Sem consciência ética, sem pensar sobre como a moral atua em nós, como nós usamos o que temos aprendido no que estudamos, nós caminhamos às cegas. Muito provavelmente, somos os fariseus modernos, que nos preocupamos com o culto exterior, mas não nos preocupamos em criar um espaço no nosso campo emocional para que Jesus venha habitá-lo. Continuamos no mesmo padrão mental, no mesmo padrão emocional, conectados com o que é mundano, com o que é material. Permanecemos diante de um banquete espiritual, mas anorexos, porque não conseguimos nos alimentar. Daí os espíritos vão colocar a questão 919 a 919A, nos convidando a desenvolver consciência ética, pensar a moralidade em mim, como é a minha vida moral. Para que, então, não é, eu consiga pegar essa fala de Joana, está lá na introdução do Ser Consciente, para detalhar a minha reforma moral. Acompanhemos o texto. O ser consciente deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Ora, o que é a nossa realidade psicológica? Eu sempre faço uma dinâmica que, apesar do tom de brincadeira, ela nos leva a identificar a nossa realidade psicológica. Imaginemos que nós estejamos, neste momento, numa casa espírita repleta de pessoas. E ali nós vamos caminhar para alguma direção e batemos o dedinho mindinho do pé na quina de uma mesa ou na quina de uma cadeira e sentimos dor. E temos uma reação em público, porque estamos no centro espírita, somos trabalhadores da última hora. Então, ali nós temos uma reação social. Agora, estamos em casa, na nossa intimidade, e quando vamos caminhar ali, batemos o dedinho mindinho na quina de uma mesa ou de uma cadeira. Qual é a nossa reação?
na intimidade do nosso lar. Aí está a nossa realidade psicológica. Então é daí, ou seja, daquilo que quando eu estou sozinho ou na intimidade da minha convivência familiar eu me permito. Essa é a minha realidade psicológica. É aí que eu me descubro. E o que eu descobri ali, eu aceito. Gente, não há nada desconhecido em nós. Nós sabemos tudo que está na nossa sombra. Nós sabemos tudo de ruim que há em nós. Tudo que nós temos reprimido, negado, negligenciado, nós sabemos, nós conhecemos. Está em nós. É uma parte constituinte e importante de nós. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa. Prestemos atenção. Prestemos atenção. No autodescobrimento, aquilo que a pessoa está buscando identificar em si mesmo, ela primeiro faz sem máscaras, sem deterioração, ou seja, sem se achar o pior dos seres humanos. E quando ela encontra, ela não se julga, ela não se justifica, ela não se acusa, ela nem se culpa, ela apenas se descobre. Em outras palavras, Joana está dizendo para nós que o sentir para espíritos do nosso nível evolutivo, que não fizeram ainda a sua educação moral, o sentir é inevitável. Não tem como não sentir. Ela também está dizendo que o problema não está no que nós sentimos, mas sim no que nós vamos fazer com o que nós sentimos. Então, o problema não é sentir raiva. O problema é o que eu vou fazer com a raiva que eu estou sentindo. O problema não é sentir desejos sexuais por uma pessoa que não é a pessoa com quem eu me relaciono. O problema é o que eu vou fazer com este desejo sexual por uma pessoa que não é aquela com a qual eu me relaciono. E Joana explica o que fazer. A identificação segue-se o trabalho de transformação interior para melhor, utilizando-se dos instrumentos do auto-amor, da autoestima, da oração que estimula a capacidade de discernimento, da relaxação que libera das tensões, da meditação que faculta o crescimento interior. Nesses tempos de transição planetária, de consumismo exacerbado, de estímulos multissensoriais a que somos bombardeados o tempo todo, é preciso direcionar o nosso pensamento, o nosso sentir, a nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa energia para um lugar. Que lugar é esse? Os espíritos nos orientaram. Lá na questão 922, Kardec pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí a gente vai fazer uma brincadeira, né? Nós transformamos a resposta numa equação matemática, né? F é igual a VM sobre PN mais VM sobre CT mais FF. E aí vamos entender aí esses vetores dessa equação, né? Então, felicidade é com relação à vida material, que é o primeiro VM aí, é a posse do necessário, o PN. Com relação à vida moral, que é o segundo VM, a consciência tranquila, que é o CT, e a fé no futuro, que é o FF. Aqui, minhas irmãs e meus irmãos, a nossa meta, o nosso foco de autodescobrimento, de autoconhecimento, de esforço, de meta.
atingir aqui na Terra, agora, a felicidade que nos é possível. Em relação à vida material, possuir o necessário. E aí, necessário é relativo a cada um. Cada um se estude os recursos que estão em volta de si, e entenda se possui ou não o necessário. Em relação à vida moral, consciência tranquila, que vem exatamente daquela definição que Kardec nos dá do verdadeiro espírita, da transformação moral de um lado e do combate às suas más inclinações do outro. Isso vai gerar consciência tranquila. E a fé no futuro, entender que nós precisamos nos desapegar, estamos num trânsito, estamos peregrinando aqui na vida material, e a morte será o portal que nos introduzirá na imortalidade, no mundo espiritual. É? Bem, e para a gente caminhar para a conclusão, não é? Nós vamos trazer aqui um texto que revela uma parte de como Jesus se sentia. É uma psicografia de alguém que estava ali, acompanhou Jesus naqueles primeiros momentos, não é? E, portanto, é importante para a gente entender o estado emocional de Jesus para libertar o nosso próprio estado emocional. Então, acompanhamos. Ele chorou. Do que a história registra, 3 vezes ele chorou. Ao passar por um cortejo, ao olhar o jovem inerte na pala, viu a mãe viúva sofrida e chorou. Pela mulher desvalida, pela dor combalida, sem arrimo, banida, devolveu ao filho a vida, mas ele chorou. Diante de Marta aflita, do olhar de Maria contrita, Lázaro oculto na cripta, ele chorou. A família amada enlutada, os amigos de longa jornada, seus afetos num mar de tristeza, se perdia um encanto, a beleza, o sepulcro na rocha cravado, um corpo quiçá deteriorado. Rola a pedra, manda abrir, agradece ao eterno adorado, manda Lázaro enfim sair, mas ele chorou. Num jardim com a alma em noite, não temia por fim o açoite, nem insultos, ofensas e cruz, nada disso ocultava a sua luz. Mas ele chorou. O erro de homens insanos, a dor dos seus traição, do dileto dura negação, a idade das trevas em anos, e ele chorou. Muitas vezes, além das escritas, ele chorou, ao ver pai José da terra partir, ao ver a semente da fé surgir, quando via o pecador arrependido, quando sentia o simples oprimido, ele chorou. Ele sabia que a terra era internato escola, que a vida pós-morte seguia, que o corpo não era morada, era só pedaço da jornada. E ao final só o bem restaria, e todos como ele seriam, enfim, perfeição. Mas ele chorou. Nele não faltou confiança, jamais desvaneceu a esperança. Tinha em si toda e qualquer virtude, havia alcançado em muito a plenitude. Mesmo assim, ele chorou. Chorou, porque chorar é humano. Porque Jesus é humano, ser humano, que sente a dor, a ausência, que sente a partida doída, que sente a emoção vivida, que vibra, que espera, que ora, vivendo a vida labora. Se sofre os embates da vida, se a dor dilacera feridas, se o peito em silêncio se oprime, carregado de emoções se comprime, deixa a calma balsamizar um instante, deixe os olhos soarem uma gota brilhante, alivia sentimentos ocultos, esvazia a alma cansada, para a esperança voltar à morada. Se o alívio vier no chorar, não se esqueça, ele chorou, sendo mestre, modelo, guia, sendo Cristo governador, ele chorou. E assim, minhas irmãs e meus irmãos,
Não ignoremos mais o nosso mundo emocional. Aprendamos a olhar para ele com honestidade, mas também com a liberdade de entender que tudo que descobrirmos é material de estudo, de elaboração, de transformação na caminhada cujo final seremos puros espíritos. Que Jesus nos abençoe a todos e que no ano que se inicia, sejamos nós aqueles que vão conhecer, dominar e se transformar a partir do conhecimento do que nós sentimos. A nossa gratidão. Que Jesus nos abençoe a todos.